Nós vamos falar sobre a morte. Nós não gostamos de falar desse assunto, porque a morte traz consigo, traz em si lágrimas de sabores. A lágrima traz angústias. Quando nós pensamos em doutrina na Bíblia, não se pode fazer doutrina em alguns livros. Não se pode fazer doutrina em livros poéticos. Por quê? Porque os livros poéticos, eles têm uma tendência lógica de expressar poeticamente sentimentos, comportamentos ou acontecimentos. Salmo 137, eles estão à margem de um rio sofrendo, então eles estão poeticamente expressando seu sofrimento. Ok? Eles expõem sentimento. Quando eu tentei entender certas coisas, fiquei sobremodo perturbado, foi a palavra de Asaf no Salmo 73. Mas os livros poéticos, eu não posso aprender com eles. Para a vida cristã, deve. Mas nós não podemos construir doutrina em cima dos livros poéticos. Tem um salmo que Davi disse que está com ódio do seu irmão. Está vendo, pastor? Eu posso ter ódio do meu irmão. Eu posso ter ódio dele porque o salmista disse. Aí você vai lembrar. Eu não posso construir essa doutrina. Os livros históricos são 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco são livros que vão falar sobre a lei. Eles vão falar sobre os fundamentos de uma nação. Esses livros, eles vão nos dar sustentação jurídica para todo o processo religioso. Nesses 5 livros, você vai encontrar, em um momento ou outro, a lei autorizando o homem a ter mais de uma mulher. Porque nesse processo histórico autorizava-se um homem a ter mais de uma mulher. Quando eu leio esse texto dizendo que o homem podia ter mais uma mulher, esse livro, historicamente, ele não serve para balizar a minha doutrina. Por quê? Porque a minha doutrina, quando Jesus vem, ele quebra todo o rudimento e ele constrói uma doutrina a partir de Cristo. Então Cristo começa a ressignificar a lei, a ressignificar a origem humana e a ressignificar o comportamento humano. Por exemplo, Jesus disse, quando ele foi confrontar os saduceus e os fariseus, ele diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, isso foi dito, isso é lei. Eu, porém, vos digo. Então Jesus está dizendo assim, a partir de agora, é por aqui e não por ali. De Gênesis a Apocalipse, seja livros proféticos, sejam livros poéticos, sejam cartas paulinas, sejam cartas gerais, o livro apocalíptico, seja os evangelhos, sejam a carta da igreja primitiva, isto é, Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, Efésios e a região de Gálatas, são livros da igreja primitiva. Sejam os livros profetas menores, profetas maiores, todos eles você vai ver a mesma visão acerca da morte. Se você for encontrar alguém em Gênesis enfrentando a morte, você vai encontrar alguém chorando. Se você encontrar alguém no Apocalipse enfrentando a morte, esse alguém está chorando. Até que Jesus mostre que ele venceu a morte e o lenço dele enxugará a nossa lágrima. Bom, isso é importante você entender, porque a morte não é uma novidade nossa. A morte é um acidente por causa do pecado que toda a humanidade teve medo. A morte elimina a possibilidade de contato aqui na Terra. A morte fecha a porta para a afetividade aqui na Terra. A morte tranca qualquer possibilidade de fala ou comunicação entre quem fica e quem vai. Jesus morreu e ele venceu a morte. Lázaro morreu, ressuscitou, isto é, Jesus fez ele vencer a morte, mas no final do capítulo, Lázaro morre de novo. Mas Jesus foi o único que morreu e que ressuscitou e que não morreu mais. Então nós vamos ver de 2 perspectivas a questão da morte e da vida, tá bom? Então vamos começar com Eclesiastes capítulo 7. Assim diz a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, um perfume precioso, especial perfume.
E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como é que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Aí é importante você saber que nas 3 fases da vida de Salomão, Salomão passou por um momento onde a vida para Salomão não era algo que lhe prendia na terra. A morte para Salomão era algo que ele esperava ter um encontro com Deus. Salomão não quer dizer que nascer é ruim e que morrer é bom. Salomão quer dizer que a morte traz para as pessoas benefícios que o nascimento não traz. A pessoa, quando vem a um nascimento, que recebe uma lembrança do nascimento do menino, aí olha a condição financeira daquela família, a pessoa recebe a lembrança, entra no carro, o casal, e diz assim: misericórdia, que lembrança feia, viu? Ô povo canguinha. Faz-se um aniversário de 1 ano. E é comida, e é bebida. Aí o irmão vem e diz assim: tu viu? Não teve nenhum suco diet. Tanto dinheiro gastou no aniversário, não tinha um peito de peru defumado. Você acha que alguém sai falando mal de alguma coisa no dia do sepultamento? Porque a morte traz ensinamentos. Enquanto o nascimento traz a possibilidade do ser humano dar o seu pior, a morte traz a possibilidade do ser humano dar o seu melhor. Quando uma pessoa está diante da morte, ela chama aquela pessoa, manda chamar aquela pessoa que brigou a vida toda e pede perdão. Ela não fica mais preocupada com a senha do banco. A sua vida toda guardando a senha do banco para que o filho nunca soubesse. Daqui a pouco, na hora da morte, ela está vendo que vai morrer, chama o filho, a primeira coisa que faz: meu filho, toma a senha aí. Por quê? Porque a morte traz a consciência de que ela não vem buscar nada, senão a pessoa. Por incrível que pareça, a morte não vem buscar nada. Não vem buscar currículo, não vem buscar casa, não vem buscar carro. A morte só vem buscar a pessoa. Verso 2. Melhor ir à casa onde há luto do que uma casa onde há aniversário, banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. E aí a Bíblia está dizendo o seguinte: você vai a um aniversário e, mais uma vez eu digo, sai criticando. Você vem a um culto fúnebre e você sai se perguntando: que dia será que eu vou, hein? Não quero ir agora não, hein, Deus? A Bíblia está querendo nos dizer o seguinte: cuidado para não desvalorizar a morte. Porque a morte deve ser levada, olha que palavra forte, em consideração. Olha o que diz o verso 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Salomão agora está dizendo o seguinte: tem muitas pessoas na igreja dando risada, mas com o coração cheio de mágoa. Seria melhor dizer: estou por aqui com a vida, estou cheio de mágoa. O que Salomão está querendo dizer é que muitas pessoas com o coração cheio de mágoa carregam no rosto um sorriso, mas não tem coragem de tratar a mágoa e nem deixar ninguém tratar, porque o sorriso esconde o pedido de socorro. E o que Salomão está querendo mostrar para nós não é que a mágoa é boa. É melhor você apresentar a mágoa verdadeira do que um sorriso mentiroso. E muitas pessoas carregam um sorriso mentiroso e esconde uma mágoa verdadeira. 4. O coração dos sábios, observe que primeiro ele vai dando algumas durezas. Ele diz: o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. Olha que o discurso de Salomão continua. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Esse é um texto conhecidíssimo como um texto escatológico. É um texto que fala da doutrina das últimas coisas. Esse é um texto que fala muito da ressurreição, da morte, tá bom? E fala da vida. Diz assim: se esperarmos em Deus, em Cristo, apenas nessa vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Nessa versão diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Tem uma versão que diz, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que que nós precisamos entender? É bom viver, sim. É bom ter vida, sim. Mas eu preciso me preparar para a morte. O tempo todo dizendo, Senhor, no dia que o Senhor vier eu estou preparado. Isso é viver morrendo. Mas eu não posso morrer vivendo. Verso 50 agora, do capítulo 15. Diz assim, do 50 em diante. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Toda vez que a Bíblia falar de mistério, como é lá na carta aos Coríntios, passo-vos a mostrar. Sempre que a Bíblia falar de um mistério, você abre o seu ouvido, o seu coração, porque a Bíblia vai fazer uma revelação. Isso aqui é a revelação. Vou lhe falar um mistério. Olha qual é o mistério. Nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo sabe que nós aqui, talvez, todos nós aqui morreremos. Então Paulo está falando de toda a humanidade, nem todo mundo vai morrer. Mas alguns vão ser pegos de surpresa. Mas todos nós seremos transformados. Alguns serão transformados num corpo de glória. Outros serão transformados num lodo de sofrimento, de ranger de dentes para a eternidade. Olha o que diz o verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se transformar na incorruptibilidade, e o que é mortal se transformar na imortalidade, a palavra que está escrita se cumprirá. E qual é a palavra que está escrita? A palavra que está escrita é a palavra de Jesus na cruz do Calvário, que diz tetelestai, isto é, está consumado. Não há mais nenhum tipo de prisão, de morte, para quem tem Jesus. Agora, olha a palavra aqui. Tragada foi a morte. Então, a morte na nossa vida é uma ação de Deus para o encontro nosso com Jesus. Porque a morte não tem poder na vida do crente. O crente só morre no dia que Jesus chama. Vou mostrar daqui a pouco em Eclesiastes que só há uma possibilidade do crente morrer antes de Jesus chamar, que aí é a vontade permissiva. Vou mostrar na Bíblia. Então ele diz assim no 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Você só pode ler esse texto, você só pode meditar esse texto, se você tiver no seu coração convicção de que a vida para você é boa, mas a morte é um encontro com Jesus. Quem cai em depressão quando fala em morrer, quem cai em depressão porque está ficando velho na idade, vai morrer daqui a pouco, quem cai em depressão porque tem medo da morte, não teve encontro real com Jesus ainda. Porque para quem serve a Jesus, a vida é boa, mas a eternidade é melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca tinha falado sobre a morte na igreja. Eu sinto que foi Deus inclinando o meu coração. Tá bom? Agora eu vou para o 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Uma pessoa sábia, na hora de dar uma repreensão numa pessoa, ela pode ser até dura, mas ela nunca perde a ternura, o amor. Mas uma pessoa falsa, ela canta para uma pessoa, abraça a pessoa, mas por trás é punhalada. O insensato tem armadilhas.
o insensato não prospera. Verso 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, isto é, no coração. Paulo diz assim, Tiago diz, irai-vos e não pequeis. Porque a ira vem sobre o ser humano, mas você não pode pecar. Não deixe ela se alojar no seu coração. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que vêm o sal. A sabedoria protege, como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. E a sabedoria livra da morte. O dinheiro, às vezes, leva para a morte. Nem sempre é morte física. Às vezes é morte espiritual. Às vezes é morte da família. Às vezes é morte das emoções, do sentimento, da vida, da fé. 13. Atenta para as obras de Deus. Pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Olha que coisa forte. O que a Bíblia está querendo nos mostrar aqui, irmãos, é que chega um tempo que o próprio Deus pode torcer. E quando Deus torce, ninguém distorce. Então atenta para as coisas de Deus. Há muitas pessoas brincando com Deus. Há muitas pessoas brincando de ser crente. 14. No dia da prosperidade, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele. Há pessoas que no dia da prosperidade, eles glorificam a Deus, mas no dia da adversidade, eles acham que é só o diabo. Às vezes, Deus permite dias difíceis para nos ensinar. Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça. Como é que um justo pode perecer na sua justiça? Vamos tentar entender isso? A Bíblia diz, não seja demasiadamente justo. Estamos numa cidade com 700 mil habitantes, aproximadamente. Uma cidade tida como uma cidade violenta, porque é uma grande cidade. Aí os especialistas dizem, a partir de 22 horas, você faz de tudo para não parar num sinal vermelho, 22 e 3 horas. Aí você é tão justo, tão justo, tão justo, que você para na sinaleira meia-noite, sua esposa disse, bem, passa. Não passo não, que eu sou crente, eu não passo em sinaleira vermelha. Demasiadamente justo, aí vem um assaltante e te assalta. Demasiadamente justo. Irmãos, o que a Bíblia está querendo nos mostrar é que há pessoas que, em nome da justiça, eles se tornam pessoas vaidosas. 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Há pessoas que são tão inteligentes que magoam o outro. São tão sábios que cometem a maior loucura da vida. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, cuidado com esse excesso de justiça. O que tem de gente injusta na igreja em nome da justiça. E Deus vai cobrar isso. Mas vai cobrar e nós vamos prestar contas diante de Deus. Nessa versão diz assim, não sejas demasiadamente perverso, não seja louco, porque morrerias fora do tempo. Tem uma versão que diz assim, o estúpido, por sua estupidez, acelera os seus dias de vida. Há pessoas que são inconsequentes. A Bíblia diz que há pessoas que aceleram seus dias de vida. Há pessoas que têm um problema de saúde na área arterial.
Há pessoas que não podem ficar sem um remédio controlado pela manhã, porque tem uma pressão fora do normal. E aí ela sai com os irmãos da igreja e come picanha, e come coração, e come gordura, e come sal. E ela diz, eu vou orar porque Deus vai me abençoar. E aí de manhã tem um troço e morre, mas não orou? Orou, mas foi estúpido. Porque quem tem problema nessa área precisa vigiar. Há pessoas que não podem ter contato com açúcar. Há pessoas que precisam de uma alimentação melhor. É importante cuidar da saúde. Há pessoas que pegam um carro para viajar com sua família. E a BR está mostrando 100. Mas ele tudo que faz, ela tudo que faz correndo. E aí sai daqui para Salvador, tem algo para resolver em Salvador, aí sai 140 por hora. Aí confia no carro, confia na pista e comete estupidez. Precisamos andar dentro do padrão de um cristão. Quando você não cuida da sua saúde, quando você não cuida da sua alimentação, quando você não tem uma boa qualidade de sono, quando você não tem controle da quilometragem, da velocidade do seu carro, você pode estar fazendo o que a Bíblia diz para você não fazer, que é sendo estúpido, e o estúpido acelera os seus dias de vida. Eu vou para o 20 ao 22. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Olha o que a Bíblia está dizendo para começar. Para baixar a bola dos crentes, não há um homem na terra justo que não peque. Se eu perguntar aqui, quem não pecou hoje? Alguém aqui não pecou hoje, irmão? Agora, se eu perguntar assim, quem que lutou o dia todo para não pecar? Aí você tem que levantar a mão. Porque nós precisamos lutar o tempo todo para não pecar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não há um homem justo na terra. Não há um homem que faça o bem. Sabe por que nós não fazemos o bem, irmão? Porque até o bem que nós fazemos é pela graça de Deus. Porque se dependesse de nós, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. 21. Não apliques o teu coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Isto é, as pessoas estão falando o que para você? O que as pessoas estão falando para você? Nem tudo que as pessoas falam deixe entrar no seu coração. Porque o seu coração, ele é fértil. Tudo que entra em seu coração vai crescer. Se entrar a palavra de Deus, vai crescer e dar frutos a palavra de Deus. Mas se entrar palavras que ferem, vai frutificar e você vai sofrer na sua vida. 22. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Você está no trânsito, passou um cara e te cortou, mas ele lhe cortou, que quando você tomou aquele susto, aí você pensou, você não falou, você pensou. Ah, miserável. Amaldiçoou. Quantas vezes, irmão, você já não pode ter pensado nem para furar o pneu ali na frente? Você não vai nem para bater ele na frente. Cuidado que algumas vezes você tem amaldiçoado a outros. Cuidado, porque se você for tentar amaldiçoar alguém, você pode sair amaldiçoado, porque o crente não foi feito para amaldiçoar. O crente foi feito para abençoar. A morte é apenas um detalhe. A vida é a oportunidade de abençoar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Ó Deus, quando nós recebemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a morte foi vencida. A morte já não tem mais o controle da nossa vida. Claro que nós nos assustamos, nós não nos conformamos, porque a nossa carne, o nosso corpo, a nossa mente fixada nesta terra, clama por oportunidade de continuarmos aqui. Mas, Senhor, quando nos deparamos com o corredor da eternidade,
E o corredor da eternidade para nós, para alguns é um hospital, para outros é uma enfermidade, seja lá como for. Mas quando apagamos a vela da existência nesta terra, abre-se um corredor. E quem passa a estar com Jesus, se tivesse a oportunidade de dizer, de mandar um recado para nós, certamente diria-nos que não gostariam de voltar para esse lugar. Porque a eternidade com Jesus não dá para se comparar com a temporalidade dessa terra. Às vezes, Senhor, sofremos tanto com os nossos filhos. Às vezes, ó Pai, sofremos tanto com algumas coisas que ninguém sabe. E nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Ao Senhor que diz que a nossa vida está nas mãos dEle. Ao Senhor que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um Senhor que diz na palavra dEle: onde está, ó morte, a tua vitória? E a Bíblia diz que a vitória não é mais da morte. Nós somos um povo mais do que vitorioso, porque nós temos Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as lutas do tempo presente não dá nem de longe para se comparar com a vitória de estar na eternidade com Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus.